Meu nome é Ezequiel Pires da Silva. Eu trabalho na Unesp, né? Entrei na época da FEB ainda, em 78, como mirim. Em 81 fui para a biblioteca. Sou assistente de suporte acadêmico, superior incompleto, e estou na biblioteca desde 81. Dentro da biblioteca, quais as funções que você já desempenhou? Eu entrei no atendimento, fiquei vários anos, inclusive atendi vários professores que na época eram alunos, né? A Rosa Scalvi da Física, o professor Ângelo Abrantes da Psicologia, o René Pegoraro da Computação, e entre outros, né? Então eu trabalhei bastante tempo no atendimento, sempre gostei muito desse contato com o usuário. E aí depois eu fiz curso de encadernação, trabalhei com encadernação durante bastante tempo, trabalho ainda, faço algumas coisas ainda até hoje, e trabalhei com o Comute, né, que é um serviço que... porque na época não tinha base de dados online, né, como a gente precisa de um artigo hoje, vai numa base de dados lá e procura, consegue até falar com o autor muitas vezes, né? Na época não, né? Tinha as revistas impressas, então quando o professor precisava de um artigo, ele precisava da cópia mesmo, né? Do xerox daquilo. Então o Comute fazia essa ponte de trazer o artigo até o professor, né? A gente fazia pesquisa eram umas fichas, era um catálogo chamava Catálogo Coletivo Nacional, feito pelo IBICT, microfichas. Aí tinha a leitura de microfichas, a gente punha a microficha lá, via onde tinha, né? Fazia primeiro o pedido para as bibliotecas da Unesp. Se não tinha aí, pedia para outras instituições, Unicamp, PUC, as federais, USP. Né? E quando não encontrava, aí pedia fora do país. Né? Tinha uma biblioteca, acho que na Inglaterra, que a gente mandava para ela e ela fazia essa busca internacional e mandava para a gente. Então era assim uma labuta, né, para conseguir as coisas. Né? O professor, ele tinha, a biblioteca tinha o perfil do professor, né? Os assuntos de interesse dele. Então, dentro daquele perfil, a gente também fazia as buscas de títulos de revista que interessavam para ele, mandava para a CGB, que antes era em Marília, elas xerocavam os índices, os sumários das revistas, e mandavam e a gente disponibilizava para o professor. Também, então, tinha esse mecanismo para ele fazer o pedido dos artigos que tinham sido lançados, né, e que eram de interesse dele, que estavam dentro da área de pesquisa dele. Então eu trabalhei com essa parte do Comute durante vários anos também. E foi uma época também que teve... foi um boom, né, porque a Unesp encampou e ela deu prazo para os professores se titularem. Então tinha alguns que tinham... poucos que tinham o doutorado, né? Então, ou eles foram atrás para fazer ou o mestrado, e os que já tinham mestrado para fazer o doutorado. Então, assim, foi uma doideira nessa época. Foi assim, de bastante trabalho, bastante serviço mesmo nessa área. Hoje, na biblioteca, o meu trabalho principal é na montagem de exposições, né, na parte cultural, na parte educativa. Então eu fico mais... A minha função hoje está mais voltada para essa área. Retomando um pouquinho, você entrou na Unesp em 78, em 78. Como mirim. E durante toda a sua vida profissional, você ficou na biblioteca? Não. De 78 a 80, eu fiquei na Arplan, que era Assessoria de Relações, Planejamento e Planejamento. Que assessorava a presidência da FEB, né, e as diretorias também. Então eu fiquei nessa época como mirim.
E se não me falha a memória, o diretor da FC nessa época era o professor Silvio Guilherme de Mello. Porque a gente levava bastante correspondência para as faculdades, né? Então eu lembro bem do nome dos diretores. E eu acho que era ele. Como que era a instituição nessa época, quando você entrou? E se você puder descrever como ela foi se alterando ao longo do tempo? Bom, eu entrei com 13 anos, né? Então para mim era um mundo maravilhoso, fantástico. Eu sempre, né, achava aquilo o máximo. E era realmente, né? Era uma vivência universitária, né? Para uma criança já inserida ali, né? Mas era assim, totalmente diferente do que é hoje. Tinham poucos departamentos, né? Tinha 4 faculdades, né? Tinha a FAC, né? Que não era FAAC na época, era FAC, a FC, a FT, que era a Faculdade de Tecnologia, que eu acho que tinha os mesmos cursos da Faculdade de Engenharia, só que com uma duração menor, e a Faculdade de Engenharia, né? Os cursos, eu trabalhava na parte diurna, né? Então tinha mais contato com os alunos de engenharia e psicologia dos cursos que eram de período integral. Então o pessoal da noite eu não tinha muito contato. Aí com o pessoal do CTI também, né? Aí tinha o CTI, esqueci do CTI, que tinha aula de manhã e à noite. Então era a parte docente assim que eu via mais, né? Porque no lugar onde eu trabalhava não tinha muito contato com alunos, né? E como eram as instalações físicas? Você começou a trabalhar na biblioteca, que foi a maior parte da sua vida profissional. Foi aqui ou foi ainda no prédio antigo, lá na Vila Falcão? Eu comecei na biblioteca aqui em 81, quando nós viemos para cá. Mas a gente teve que transportar os livros que estavam lá para cá. Então eu ajudei nessa parte lá, só de juntar os livros, né? Fazia aquelas pilhas de livro, amarrava. E foi um caos, porque a gente colocou no caminhão da FEB, né? Da fundação, e no caminho a gente amarrou com barbante pilhas de livro. Aquilo juntou tudo. Então chegou aqui, estava misturado as classes, o 00 com 900, com 800, com 500. Então chegou aqui um caos. Aí juntou aquele monte de livro. Aí a gente fez as pilhas de 00, de 100, de 200, né? Dos assuntos, foi separando. Aí depois foi subdividindo, então foi um caos, né? Mas aí a gente conseguiu separar tudo e colocar, né? Então, assim, eu só trabalhei lá no começo para trazer os livros para cá. Aí eu trabalhei aqui, que a gente chamava de Campus 2, né? Porque durante um período funcionou nos 2 lugares. Então lá na Falcão era Campus 1 e aqui era Campus 2. Aí eu fiquei aqui uns 4 anos, aí depois precisou de funcionário lá. E como os meus pais moravam perto, eu voltei para lá e fiquei mais uns 5 anos lá. Então eu peguei aquela estrutura lá, que era um salão com um balcão que dividia, né, em 2 partes. Então uma parte ficava o acervo e na outra tinha várias mesas, né, onde os alunos estudavam. Mas era um salão. E aí teve uma vez que teve problema no telhado e aí choveu, encheu de água a biblioteca, né? Então tinha umas coisas assim meio surreais. Como que era? Os alunos procuravam muito a biblioteca? A biblioteca tinha uma boa estrutura para atender os alunos? Tinha. O acervo era fechado, né? O aluno não tinha acesso às estantes, então a biblioteca era bastante procurada como local de estudo e também para empréstimo de livros. Eles entregavam a fichinha para a gente e a gente ia até a estante e pegava o livro para eles. O acervo não era um acervo aberto. Aí o acervo abriu o acervo aqui depois, mas quando veio para cá ainda o acervo era fechado, o aluno não tinha acesso aos livros para ele entrar e pegar, né, para escolher. Ele dava o número do livro, a gente ia e pegava.
Como foi o desenvolvimento da biblioteca a partir do momento que ela veio para cá? Ela cresceu muito? Ou ela mudou muito? Como que você poderia descrever isso? Então, ela teve que crescer porque o número de cursos também foi crescendo, né? O número de cursos foi crescendo. Então, aí, tinha que, para o curso ser aprovado, tinha que ter uma quantidade X de livros. Então, aí, comprava esses livros, tinha que ter espaço, né? Hoje, a biblioteca ela é 3 vezes maior do que quando veio para cá. A biblioteca, quando veio para cá, era 1/3 só do que é hoje, fisicamente. E então ela cresceu bastante, número de funcionários também. Na época tinha 4 funcionários que trabalhavam durante o dia e 2 funcionários para trabalhar à noite. E esses funcionários à noite, a biblioteca era o segundo trabalho deles, porque eles trabalhavam só 6 horas. Uma trabalhava na prefeitura e o outro trabalhava no banco. Então, muitas vezes coincidia deles faltarem os 2. E como na biblioteca da Falcão tinha menos movimento, né? Então quem trabalhava lá, que era eu e a Terezinha, a gente estava mais descansado, então aí a chefe ligava lá e me chamava para cá. Então eu trabalhava de manhã e à tarde lá e à noite aqui, trabalhava sozinho, né? Então isso acontecia várias vezes. Tanto é que quando teve que optar, quando se tornou Unesp, nenhum dos 2 optaram por continuar na Unesp, continuaram no trabalho deles, né? E aí quando a Unesp encampou, aí o número de funcionários, aí já tinha, era uma outra estrutura, né, que tinha que seguir a estrutura da Unesp, com várias seções, né, porque antigamente a biblioteca tinha uma chefia e os funcionários, uma secretária que não era, que era secretária assim, só de função, né, mas não tinha o título mesmo, e nós que trabalhávamos com os alunos no atendimento. Aí depois, quando a Unesp encampou, não. Aí no começo a biblioteca tinha 4 seções e uma diretoria. Não, uma diretoria geral, 2 diretorias de serviço e 4 seções. Então, essa foi a primeira estrutura da biblioteca. Então, assim, aumentou tudo, né? Número de funcionários, livros, espaço físico, né? Foi um projeto da FAPESP, a gente ganhou foi contemplado com uma ampliação, reforma e ampliação. Então aí teve a biblioteca como ela está hoje, ou quase, né? Depois teve uma pequena reforma. O que mais marcou sua trajetória profissional? O que mais marcou? Eu acho que foi a consciência que eu tenho e que hoje, né, a gente vê que falta muito, a consciência que eu tenho de acreditar em informações verdadeiras, né? Porque a biblioteca, a alma da biblioteca é a informação, né? De passar isso para o aluno. O aluno, ele em livros, né? Antigamente era livros e revistas, né? Hoje, tudo mais, a biblioteca ela trabalha com a disseminação da informação, né? E uma informação com base científica, né? Uma informação verdadeira. Então, eu acho que isso foi o que mais me marcou, né? De acreditar em coisas que realmente têm base científica, em coisas verdadeiras. Então hoje, assim, eu fico até meio assustado de ver as pessoas acreditando em tudo, né? Isso parece uma coisa, então não se busca uma confirmação, não se busca não, isso aqui, puxa, colocou isso aqui na internet, isso é verdadeiro? Né? Não tem essa preocupação em ir atrás, de ver de onde saiu, quem falou, e qual contexto, né? Então isso me pegou muito, então eu procuro ser verdadeiro naquilo que eu falo, né? Fico sabendo de alguma coisa, vou procurar saber das bases. Então eu acho que isso mudou muito a minha forma de... Não digo nem mudou, porque eu entrei praticamente adolescente, né, na biblioteca, tinha 17 anos. Isso construiu sei lá, esse jeito de ser meu, né? Então eu acho que
assim, a base minha, o que eu tiro assim de importante que aconteceu comigo foi isso aí. Além do contato com as pessoas, né? Eu sempre gostei de conversar, de atender as pessoas. Eu acho muito legal você poder servir, né? Eu sou servidor público, né? Eu sempre gostei disso, sempre gostei desse contato com as pessoas, tudo. Então isso também eu trabalhei muito tempo no atendimento, então ativou essa maneira minha de me comunicar e de trabalhar com as pessoas também. O que eu vou perguntar está um pouco fora do roteiro aqui, mas eu acho importante. Quando nós falamos em biblioteca, imediatamente a gente lembra de livros. E nós vivemos a era da informação rápida, né? Ainda há uma busca importante de livros? Ainda há uma busca importante de livros. A gente, quando começou os livros online, né, todo mundo tinha essa ideia, né? Não, a biblioteca vai acabar, né? As pessoas não vão mais... Não, mas elas procuram bastante a biblioteca, né? E é uma coisa assim muito doida, porque as revistas, né, a Veja, Isto É, Visão, né, que eram as revistas mais populares, elas eram semanais. Então, dava na segunda-feira, os alunos, todo mundo, aluno, professor, funcionário, estava doido. Chegou a Veja, né? Porque era onde a gente tinha as informações, né? Chegou a Visão, chegou a Isto É, né? O jornal, a Folha de São Paulo, né? O Estadão, as pessoas, não era todo mundo que tinha acesso, né? Era mais as instituições que recebiam. Então as pessoas queriam muito, saiu no Estadão, quero ver o que saiu na Folha, o que saiu no Estadão, né? Aqui em Bauru tinha o Jornal da Cidade, o Diário de Bauru, né? Quero saber o que está acontecendo, o que o Jornal da Cidade falou, nossa, mas falou isso, o Diário de Bauru não falou, sabe? Então era essa coisa que hoje em dia, né? As revistas online, jornal online, né? Mas de vez em quando a gente ainda pega um aluno ou outro lendo o jornal, né? Então você diria que o livro continua em local de destaque? Sim. Eu acho que nunca vai sair. Tem compra de livros todo ano, indicação de professor, indicação de usuários, né? Porque a biblioteca ela tem uma lista que os usuários alimentam também. Então, o interesse é bem grande. Teria algum fato marcante que você poderia contar pra gente? Olha, uma coisa assim que claro, né, por conta do contexto, né, de tudo, é uma mudança assim muito grande da parte discente, né, do comportamento dos alunos. Os alunos, quando eu entrei, eram assim muito engajados, né? Os diretórios hoje são prédios que ficam esquecidos lá. Tem aluno que entra na faculdade, termina, nunca foi no diretório, né? Antigamente a eleição para presidente do diretório, nossa, eram dias de campanha, né? A presidência era disputadíssima, eles faziam campanha. Eu lembro, eu era mirim, teve uma chapa que colocou um quiosque com refrigerante para ganhar votos, e era uma coisa assim, faziam passeatas, né? E era também por conta do momento político que se vivia na época, né? Mas os alunos eram bem engajados, se manifestavam muito, né? E davam... Hoje a manifestação é mais online, né? Os protestos online. Lá não, o pessoal dava cara a tapa, né? Como a gente diz, né? Então, assim, hoje eu vejo os alunos assim... vão para né, na minha simples colocação, né? Vão para a faculdade, estudam para se formar, né? Estudam para se formar. Não, eu estou aqui para você engenheiro, você biólogo, você psicólogo, né? Antigamente eles tinham isso, mas não, eu entrei aqui, não, eu quero mudar isso, eu quero mudar aquilo, né? Hoje a gente vê assim bem pouco em relação ao que era. Então
Isso é um fato assim, que eu acho assim, curioso. Assim. E de comportamento também, né? Porque tinha um experimento que os alunos da psicologia faziam, que era para trabalhar, para ter uma noção de que era uma pessoa com deficiência física. Então, juntavam uma turma lá de psicologia, vedavam os olhos de alguns, outros tapavam a boca, né? Outros iam numa cadeira de roda e passeavam, andavam no campus, né? Lá nos corredores, tudo, né? Tentavam desenvolver as atividades, mas como se fosse uma pessoa com deficiência. E uma das alunas que estavam com o olho vedado, passou um cara e passou a mão nela, né? Passou a mão nela e aí, nossa, né? Aquilo, o pessoal comentou, né? Nossa, passaram a mão numa aluna, tudo. E assim, aquilo foi levado com humor na época, né? Aí teve uma pessoa ainda comentou, falou assim, ela tá sentindo na pele o que uma mulher cega sofre, né? Porque passa a mão, não tem como se defender, não sei o quê. E foi assim tratado com humor, né? Hoje seria um caso de polícia, né? Mas dentro de uma universidade, né? Então assim, umas coisas assim, a mudança de comportamento foi muito grande, né? Então alguns fatos assim meio curiosos, eu acho. Além desse fato, que foi um fato inusitado, você poderia citar alguma outra curiosidade, algum fato que chamou bastante a sua atenção ocorrido na biblioteca? Na biblioteca? Alguns fatos curiosos que foram vividos lá, você se lembra? Poderia nos dizer de alguma coisa? Ah! Teve uma época que a biblioteca estava passando por alguns momentos assim meio nebulosos, e aí a diretora na época convidou um padre para ir benzer a biblioteca. Então aí ele foi benzer a biblioteca. Ela era católica, é católica, né? Mas o interessante é que a diretora, a antecessora dela, não era católica. Aí ela tinha levado uma mãe de santo lá. Então, assim, primeiro foi a mãe de santo, aí depois foi o padre, né? Faltou pastor, faltou rabino, faltou ainda. Mas era assim, né? Eram umas coisas assim que... Hoje as coisas são resolvidas mais administrativamente, né? Tem essa visão administrativa da coisa, né? Não, isso está acontecendo por conta daquilo, né? Pode até não se resolver, mas não vai chamar um padre para benzer a biblioteca, não vai chamar uma mãe de santo para fazer um trabalho, né? Então as coisas eram resolvidas assim, né? Mais dessa maneira. Então isso. Agora, minha curiosidade, resolveu, Carlos? Não. Não resolveu. Alguma outra coisa que você gostaria de contar para a gente a respeito, ou um fato curioso, ou um fato mais sério, ou alguma mudança que foi mais sentida? Enfim, você gostaria de acrescentar alguma coisa para a gente? Olha, teve um trabalho que a gente desenvolveu, que era um projeto da FC, do curso de pedagogia, e a professora Maria do Carmo, que era responsável por esse projeto, ela levou para a biblioteca porque era um projeto de leitura. De incentivo à leitura, né, para crianças. Então, assim, foi um projeto muito marcante, porque nós trabalhávamos com as crianças do CCI, né, que era o nosso público-alvo, mas também a gente trabalhou com crianças das escolas particulares, com crianças da pastoral, crianças de escolas da periferia. Então, assim, foi muito bacana, porque foi um momento que a professora Maria do Carmo, ela
supervisionava, mas ela dava muita liberdade para nós. Então, nós desenvolvíamos os materiais pedagógicos, os materiais de leitura, escrevíamos pecinhas de teatro para fazer com as crianças. Então, assim, foi muito gratificante, porque a gente levou assim, uma coisa um trabalho de muita qualidade para crianças de escolas que não estavam acostumadas a receber um trabalho todo elaborado, com uma supervisão de pessoas, de docentes capacitados. Então, assim, foi uma coisa assim, que marcou muito assim, a minha trajetória. Eu acho assim, que de tudo que eu fiz na biblioteca, eu considero esse trabalho assim, o trabalho assim, mais importante que eu já desempenhei. Pela sua experiência, agora falando na Faculdade de Ciências, né? Entre o que se planejou fazer ao longo desse período que você prestou os serviços aqui, entre o que se planejou e o que efetivamente foi feito, houve uma diferença muito grande? Houve correções na rota? Como é que você explica isso? Há muita diferença. Eu vou pegar assim, um curso em específico, só para ilustrar. O curso de Educação Física. Quando o curso foi aprovado, o que tinha no campus do curso de Educação Física? O acervo mínimo para ele ser aprovado. Né? Então, tinha pessoas que vinham atrás de livros. Nossa, mas na Unesp eu achei que tivesse tanto material. Não tinha, foi o mínimo. Né? Hoje, não só na parte de acervo, mas na parte de laboratório, a parte de esportes, lá, as quadras, piscina, academia. Eu fiz parte de um projeto da academia lá. Nossa, é uma coisa assim fantástica. O aparelho lá que fez, não sei que termo que se usa, mas que como se fosse uma ressonância, né? O rapaz que estava fazendo, ele falou, olha, esse aparelho aqui tem pouquíssimos no estado de São Paulo, só times de primeira linha e acho que é a Unicamp, não sei o que ele falou, que tinham esse aparelho, né? Então, assim, com aparelhos de ponta, com profissionais, tanto a parte docente quanto a parte administrativa, muito capacitados. Nossa, uma expansão assim muito grande. E no número de cursos também, né? Eu vejo assim, a FC hoje tem o curso mais procurado no campus de Bauru, né? Mais concorrido. Né? E a gente que está na biblioteca, que você escutava a conversa dos alunos, né? Lá de antigamente, nossa, é porque o laboratório está precário, nossa, é porque não tem professor, nossa, porque a gente está tendo que fazer as aulas... Desculpa, tá do lado de hoje. Desculpa, gente. A gente está tendo que fazer aula prática usando a quadra de outros lugares, porque não tem piscina de outros lugares. Né? Hoje não, hoje os cursos tem tudo, todos os equipamentos, a estrutura física, né? Que aumentou muito, né, gente? Em 81, meu Deus, era o prédio da biblioteca, o prédio aqui, a cantina. Depois era mato, né? Muito mato. E terra, né? Então teve um crescimento assim no geral. Eu vejo assim, nossa, uma coisa assim. E não foi diferente de uma coisa inchada, né? Não, cresceu mesmo. Não inchou, cresceu. Então eu acho assim, muito, muito gratificante ter acompanhado isso. Sim. Teve uma mudança de horário na biblioteca e que não tinha ônibus no horário que a biblioteca fechava.
Então os motoristas, eles levavam os funcionários da noite embora para casa, porque não era todo mundo que tinha carro, né? Porque a biblioteca funcionava até 11 horas da noite, numa época, né? Até 11 horas da noite. E aí, o último ônibus, para muitas pessoas que chegavam no centro e tinham que pegar outro ônibus, o último ônibus passava 10h30, saía 10 horas do centro, passava 10h15, 10h30. Então, a hora que chegava lá, não tinha mais ônibus. Então, aí o motorista levava os funcionários para casa, né? E essa questão de horário também foi uma coisa que mudou muito, porque na Falcão, a biblioteca abria das 7 da manhã às 11 da noite. E sábado, das 7 às 16 horas da tarde. As aulas começavam às 7. 7 horas os alunos já estavam na sala de aula, né? Então, aí veio para cá, começou às 11. As aulas de sábado também diminuiu o horário. Então foi uma mudança também de horário. Você gostaria de deixar uma mensagem final ou acrescentar alguma coisa que você sentiu falta nas perguntas que foram feitas? Não, eu acho que eu falei de tudo, né? Bom, eu sou meio suspeito para falar da FC, né? Porque curso na área de humanas, né? E assim, que eu gosto muito, né? Eu me identifico muito, né? E desde que eu entrei, desde a minha época de mirim, eu acompanho muito, até porque tinha colegas assim que a gente era muito chegado, eu acompanho muito o serviço do CPA, né? Que era uma casa que era lá no centro antes, né? Então, essa parte... Eu sei que todos os cursos, todas as faculdades, todas as áreas de conhecimento, elas trabalham para o bem do ser humano, né? É a função da universidade, é a função dos estudos. Mas a FC, eu acho que ela chega mais, né? Ou de um jeito diferente. Então, isso sempre me marcou muito na FC, né? O trabalho que o Centro de Psicologia fazia e faz até hoje, né, com as pessoas, né, apoiando as pessoas em momentos assim tão difíceis, né, que as pessoas passam, né, e pessoas que não têm condição de pagar um psicólogo, de pagar uma terapia, né, então elas encontram esse apoio aqui. Então eu acho assim que é isso aí mesmo, a ciência, o conhecimento em prol do ser humano, né? Da melhoria de vida do ser humano. Eu acho que a FC cumpre muito bem esse papel. É muito gratificante trabalhar numa universidade que tem também, que eu vejo isso tão latente numa faculdade como eu vejo na FC.